quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, onde nós temos a palavra de Deus para nós essa noite. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo cuidar de você e trazer direcionamentos. Alguém aqui quer continuar vivendo avivamento ou não? Já está bom, já chega. Para mim nunca está bom, eu quero mais e quero que nunca pare, que nunca acabe, em nome de Jesus. E em Jesus nunca vai acabar, amém? Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler dos versos 15 ao 20. E esse texto diz: vejam que ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Vamos orar, queridos. Curve sua cabeça, peço para que Deus fale com você nessa noite. Pai, nós estamos agradecidos por mais uma oportunidade que temos de vir à Tua presença, para Te adorar, Te agradecer, Te exaltar. E queremos, Senhor, que a Tua palavra venha mais uma vez nos modelar, venha mais uma vez transformar a nossa história, venha mais uma vez, Senhor, tocar em nossas estruturas, fazer em nós tudo aquilo que lhe dá prazer. O Senhor tem liberdade em nós neste momento, e eu ordeno que todo espírito maldito das trevas, todo espírito de desatenção, toda estrutura do maligno seja colocada por terra, e que neste lugar de adoração flua a presença gloriosa do Senhor, poderoso para curar, poderoso para transformar, para restaurar e restituir. Traz o Teu avivamento, traz a Tua vida sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema é protegendo as decisões que promovem avivamento. Protegendo as decisões que promovem avivamento. Diga para o seu irmão, a vida é feita de escolhas. Eu pergunto para você quais têm sido as suas escolhas. As escolhas que você tem feito, aqui resultados elas têm te levado. Constantemente, consciente ou inconscientemente, nós estamos fazendo escolhas. E até mesmo deixar de fazer uma escolha é fazer uma escolha. Então nós precisamos entender que todos os resultados da nossa vida, eles se constituem nas escolhas que nós estamos fazendo. A nossa jornada com Deus depende de escolhas pessoais. Aquilo que nós estamos vivendo é resultado das nossas escolhas, e viver o que Deus tem para nós é resultado de escolhas. Nós precisamos aprender a escolher certo para ter os resultados produtivos, resultados positivos. Então entenda que quando nós tomamos escolhas, quando nós decidimos, nós estamos gerando uma influência nas nossas vidas, que está de acordo com as nossas escolhas. E toda influência das nossas vidas vai influenciar o nosso entorno.
Todos nós precisamos ser influenciados por algo, e esse algo sempre estará baseado em nossas escolhas, e a forma com que nós somos influenciados, nós também influenciaremos. Se você tem escolhido um caminho de mal, a sua influência não vai ser de bem. Se você tem escolhido um caminho de bem, a sua influência não vai ser de mal. Então, a influência que nós temos, a influência que nós trazemos para as pessoas e a forma como somos influenciados está de acordo com as decisões que nós tomamos na nossa vida. Então, Deus depende de escolhas. Influenciar ou ser influenciado é também uma questão de escolha, e de alguma forma sempre estaremos envolvidos em um ciclo de sermos influenciados para também influenciar. E Deus deixa bem claro por meio da sua palavra, e no resumo de todos os caminhos que nós podemos escolher, no final, ou teremos escolhido morte, ou teremos escolhido vida. Então, vida ou morte traz suas diversas ramificações, mas a única chance que nós temos são esses dois caminhos. Só existe dois caminhos: um caminho de bem e um caminho de mal, um caminho de vida e um caminho de morte. A respeito da escolha da vida, Jesus nos dá uma direção em Mateus 7, 13 e 14. Veja, escute: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja que quando Jesus está trazendo essa parábola da porta, ele mostra que é apertado, é difícil o caminho que leva para a vida. Você sabe que quando nós estamos falando de avivamento, nós estamos falando da própria vida de Deus em nós. Então tudo que nós estamos nos remetendo nessa palavra, a vida, nós estamos falando sobre esse avivamento, o fluir de Deus para nós. E viver uma vida de avivamento é um caminho apertado, mas poucos escolhem esse caminho. Mas Jesus, ele diz para nós: eu chamo vocês a escolherem esse caminho. Entrem por este caminho, entrem por essas portas. Da mesma forma como Moisés estava fazendo com o povo lá no deserto, antes de entrar na terra da promessa. Ele diz no verso 19, conforme nós lemos: agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Ele diz: eu coloco diante de vocês o caminho de morte e o caminho de vida, o caminho de avivamento. E ele diz: escolha o caminho de avivamento, escolha o caminho de vida, o caminho com Deus, o caminho de obediência. E tudo isso nós enxergamos Moisés, Jesus dizendo, porque a verdadeira vida está condicionada às nossas escolhas. Mas Deus é claro em dizer: escolha este caminho, escolha essa jornada. Uma jornada que não é simples, uma jornada que não é fácil, mas é a jornada certa. É uma jornada apertada, é uma jornada de dificuldades, é uma jornada onde precisamos escolher pela obediência, não podemos caminhar pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, mas esse é o caminho do avivamento. Esse é o caminho da vida abundante, da vida de prosperidade, da vida onde nós somos direcionados pelo Espírito Santo, e esse é o plano de Deus para nós. Essa é a direção de Deus para nós. Agora veja, você já se perguntou por que em um ambiente onde as pessoas têm o mesmo tipo de influência, elas não geram o mesmo tipo de resultado? Então veja, há um caminho de morte, há um caminho de vida. As pessoas estão continuamente sendo influenciadas, mas perceba que em um ambiente de morte, muitas pessoas decidem viver a vida, e no ambiente de vida, muitos decidem viver a morte. Sim ou não? Não é? E por que isso acontece? Por que as pessoas vivem no mesmo ambiente e elas não são iguais? Por que as pessoas são criadas na mesma família, os irmãos nascidos do mesmo pai, mesma mãe, o DNA, a junção,
mas eles são tão diferentes. Por que isso acontece? Exatamente, queridos, porque o ambiente ele pode ser influenciador, mas ele não é determinante. Então nós estamos certamente vivendo um ambiente de avivamento. Deus está trabalhando nas nossas vidas, já faz um tempo. Deus vem tratando, Deus vem direcionando, Deus vem cuidando, mas muitas pessoas insistem em ficar na sua morte. Muitas pessoas insistem em ficar na sua vida de miséria, na sua vida de mesquinhez, ao invés de se abrir para a transformação da mente que gera essa vida abundante, que gera o avivamento. Muitas pessoas insistem em ficar pautadas em suas incredulidades, pautadas em sua condição pecaminosa, e não deixam Deus trabalhar, fluindo com a sua vida abundante. Então, queridos, nós não somos frutos do meio em que vivemos, mas nós somos frutos da nossa decisão. Então, alguém que está envolvido em um ambiente de morte, dificuldades, coisa terrível, quem sabe pobrezas, misérias, mas essa pessoa toma uma decisão. Ela vai gerar uma transformação na sua história. Ela vai caminhar numa direção de mudanças, numa direção de estar conectado com o que faz bem. E nós precisamos tomar uma decisão de andar com Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão de viver a vida de Deus em nós. Ou nós estamos sendo continuamente influenciados pela nossa própria vontade, pelo mundo, pelo pecado, ou nós tomamos a decisão de seguir a vida. O mundo, as nossas vontades só produzem morte, mas o plano de Deus é a vida em abundância para nós. Então é necessário uma decisão para que nossa vida seja transformada. É necessário nós termos atitudes onde nós sejamos influenciados pela vida e não pela morte. Influenciados pelo governo de Deus, pelas estruturas de Deus. Então não somos frutos do meio que vivemos, mas frutos das nossas decisões. Fala para o seu irmão, você é fruto da sua decisão. Aleluia. Amém, queridos? E eu louvo a Deus por ter decidido caminhar o caminho de avivamento e ser fruto das minhas decisões. Poderia ter escolhido tantas outras coisas, tantos outros caminhos mais fáceis, mas eu tenho escolhido dia após dia o caminho apertado, o caminho difícil, o caminho do confronto pessoal, o caminho, como nós conversamos aqui no domingo, o caminho da humilhação. E isso tem produzido a vida de Deus. É isso que nós precisamos entender. Um caminho fácil, uma jornada larga, não vai tornar você o que você tem que ser diante de Deus. Então tome decisões acertadas, para que o avivamento seja uma realidade da sua vida. Então para desfrutarmos do avivamento, nós teremos que fazer as escolhas certas. Estão entendendo bem? Escolhas certas. Nós vamos ter que fazer as escolhas certas. A escolha certa vai exigir de nós humilhação, a escolha certa vai exigir de nós esforço, a escolha certa vai exigir o caminho apertado. Olhar para o que aparentemente é mais feio, olhar para o que aparentemente não vai dar conforto, mas esse é o caminho que Deus está nos chamando para viver. Esse é o caminho que Deus está nos chamando para desfrutar, porque depois que nós entramos por este caminho apertado, aí Deus vai nos mostrando a sua grandeza, Deus vai nos mostrando o conforto, o consolo, a graça que nós podemos ter, e o caminho de avivamento ele é pautado nessa direção. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender nessa condição de proteger as decisões que geram avivamento, é que o avivamento está em decidir pela obediência. Nós vamos proteger uma vida de avivamento caminhando em obediência. É importante dizer, queridos, que o avivamento em si, como eu já esclareci no início dessa mensagem, é a vida de Deus atuando em nós. É uma jornada onde nós estamos trilhando
uma jornada de presença, uma jornada de obediência, de estar no rumo do que Deus estabeleceu para nós. Não pense que avivamento é viver pulando e falando em língua estranha. Não é isso. O avivamento é ter a vida de Deus e reproduzir a vida de Deus a todo instante. É ter comunhão, intimidade com o Senhor. Não é apenas o movimento dos dons, o movimento do fogo, mas é a vida que é marcada pelos dons, é a vida que é marcada pelo fogo de Deus, que tem a presença de Jesus Cristo, que tem a unção do Espírito Santo, e por isso é capaz de produzir a vida de Deus naqueles que o cercam, é capaz de influenciar. Então, como nós vemos aqui Moisés falando com o povo, ele diz: vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade. Uau! Eu tenho certeza que essa mensagem, essa palavra, ela cabe para mim e para você também. Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele diz: vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. O caminho que você está vivendo genuinamente, aonde que você se encaixa dentro dessas possibilidades de Deus? E ele continua dizendo: pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. O que eu acho muito legal aqui, quando Moisés está falando com Israel, nós observamos que Deus não determina o futuro daquelas pessoas. Deus não determina o futuro. Isso pode parecer estranho. Aquelas pessoas estavam a caminho de possuir a terra, e Deus deu possibilidades para aquelas pessoas. Deus não chegou para Israel e disse: vocês entrarão na terra prometida, pronto e acabou. Ele não disse isso. Ele disse: se vocês obedecerem, vocês vão entrar. Vocês percebem que tem uma condição? Percebem que existem possibilidades no trajeto? Então entenda, queridos, que Deus não propõe para nós uma jornada determinista. Deus não propõe para você uma jornada onde isso vai acontecer na sua vida, pronto e acabou. Não. Deus mostra um caminho. Deus mostra uma direção. Então, se você quer desfrutar do que Deus tem falado ao seu respeito, se você quer viver a influência no ambiente onde Deus tem te colocado, sendo uma influência de avivamento, você precisa obedecer. Quando Deus fala com o povo através de Moisés, Ele está colocando esse povo debaixo de uma influência de avivamento, debaixo de uma influência de vida. Ele está dizendo: eu coloco diante de vocês vida e prosperidade, mas também vocês vão encontrar um caminho de morte e destruição. Deus então bondoso, Ele diz: escolha a vida, escolha o avivamento, escolha a transformação da sua mentalidade. Então Deus, Ele não determina o resultado daquelas pessoas, mas não determina o caminho daquelas pessoas, mas determina os resultados de acordo com as escolhas. Determina resultados de acordo com as escolhas. Vocês entendem isso? Então, nós podemos escolher os caminhos, não os resultados. Você pode escolher a porta larga, você pode escolher o caminho mais bonito para você, mais confortável para você, mas não adianta dizer: eu quero esse caminho aqui e depois no fim eu quero ter esse resultado. O resultado não somos nós que determinamos. Nós precisamos escolher o caminho. E você sabe, Deus deixa claro que esse caminho traz X resultado, esse caminho traz Y resultado, certo? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? O que te impede de viver um avivamento hoje? O que te impede de ser batizado com o Espírito Santo? O que te impede de ser cheio hoje e você começar a ter dons espirituais? O que te impede? Se Deus está dizendo: eu tenho um caminho de avivamento para você, escolha esse caminho. Eu tenho um caminho de prosperidade, escolha esse caminho. A questão é que a entrada para esse caminho, ela não é simples. A entrada para esse caminho, ela é dificultosa para nós. Então Deus determinou resultados condicionados às escolhas daquelas pessoas.
Observe seus caminhos. Avalie seus resultados. Isso é importante. Claro, conduza isso ao que nós estamos dizendo hoje, dessa rota de avivamento. Então Deus deu possibilidades. O que Deus tem nos dado é possibilidades. Você tem oportunidade de escolha. É aí que encaixa o famoso livre-arbítrio que a gente gosta de falar tanto. O livre-arbítrio ele é bem interessante, porque o livre-arbítrio não é a questão de você, eu faço a escolha que eu quiser. Não, você só tem duas escolhas, amigos. Nós só temos duas escolhas: ou vida e prosperidade, ou morte e destruição. Então não acho que você é detentor das mais diversas possibilidades da sua vida. Quando você entra para o caminho de vida, você vai desfrutar de diversas possibilidades, caminhando na presença de um Deus criativo. Você vai viver poderosamente, mas se você não decidir por esse caminho, é só um caminho de destruição e morte. Não tem novidade nisso, não tem novidade. Então, amados, veja, morte ou vida estavam sendo colocados diante deles, e ainda com uma forte influência quando é dito: agora escolha uma vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Quem é o avivamento para nós? É a presença de Deus em nós, é o Espírito Santo agindo em nós. O avivamento não é o movimento que nós podemos viver. O avivamento é a influência contínua do Senhor em nós. É a influência poderosa do Senhor nos modelando para tudo que Ele quer fazer na nossa história. Então, se houvesse obediência, eles teriam como resultado a vida. Fala aí para o seu irmão: se houvesse obediência, qual o resultado que eles teriam? Vida. A vida está na obediência. A vida está na honra ao Senhor. A vida está no se apegar à sua palavra. E aí, se houvesse obediência, eles teriam como resultado a vida e tudo mais que flui por intermédio da vida de Deus. Lembra-se do texto bíblico que diz: ora, se o Senhor nos entregou a Jesus Cristo, não nos daria com Ele todas as outras coisas? Nós podemos ter vida em abundância. O avivamento é marcado por vida em abundância. E é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer liberar para essa geração. É isso que Deus quer liberar para a sua vida. É isso que Deus quer liberar para a sua família. É a vida em abundância. E esse é o avivamento. Esse é o poder de Deus. Essa é a graça de Deus. Por isso, todo ambiente de avivamento, ele vai trazer curas, ele vai trazer sinais, prodígios, ele vai levantar pessoas para o ministério. Todo avivamento precisa vir com essas características. Então, nós observamos que mesmo que haja um ambiente altamente influenciador, ainda assim não é capaz de determinar os resultados. Vocês estão compreendendo? Talvez você olhe assim para a sua história e diga: puxa, mas em casa nós somos tão bem criados, papai e mamãe nos deu um direcionamento tão forte, tão abençoado, mas talvez você possa dizer: mas eu segui por um caminho tão deturpado, ou os meus irmãos seguiram por um caminho tão fora de rota. Por quê? Exatamente porque o ambiente não é determinante, ainda que ele gere influências. E o que nós precisamos, queridos, é tomar decisões. Diga para você: tomar decisões. Você hoje tome decisões. Você tome decisões para viver a vida de Deus, para que você não fique nessa gangorra, nessa jornada de altos e baixos, mas que você flua na presença gloriosa do Senhor. E para isso basta a decisão de obedecer. Eu vou obedecer, eu vou me posicionar, eu vou ouvir o Senhor, eu vou cumprir aquilo que Ele tem me chamado para viver. E a entrada é apertada, mas diga mais uma vez para você: vai valer a pena. Amém, queridos? Então veja, nós conhecemos o que aconteceu no futuro dessas pessoas a quem foram ditas essas palavras, e sabemos que a desobediência deles resultou em morte. Quantas vezes Deus falou, quantas vezes Deus direcionou: Deus levou para o deserto para tratar o caráter, mesmo assim muitos deles morreram no deserto. Quando Deus tinha uma promessa de vida, quando Deus tem uma promessa de avivamento. Amados, Deus tem uma promessa de avivamento para a nossa nação, mas a nossa nação está morrendo na desobediência.
A nossa nação está morrendo no distanciamento de Deus, porque não escolhem a porta apertada. As igrejas querem cada vez alargar mais os caminhos. E antigamente se falava sobre isso com relação a roupas e vestimentas e maquiagens e isso, mas hoje não é só isso. Hoje as pessoas querem trazer um caminho de largueza para que as pessoas se sintam à vontade, confortável. É fato que eu penso muitas vezes, eu sei que eu sou um pregador da porta apertada. Eu sei disso, faz muito tempo. E várias vezes eu falo com Deus, eu não posso dar uma flexibilizada. E Deus nunca me permite essa condição. Exatamente porque a porta é apertada, o caminho é estreito. O caminho é estreito. E flexibilizar é me colocar na disposição daqueles homens que o apóstolo Paulo diz: nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmos, que se desviarão da doutrina, procurarão mestres segundo os seus próprios desejos. Então as pessoas caminham longe procurando as pessoas que vão autenticar os seus desejos desviados, os seus anseios egoístas. E as pessoas vão continuar, assim como sempre foi, matando profetas, vão continuar crucificando Jesus, porque não aceitam a verdade. Não se posicionam pelo caminho apertado, pelo caminho da renúncia, como falamos no domingo passado. Então, se você quer avivamento, você precisa seguir essa rota de obediência ao Senhor, essa rota de dedicação a Deus, essa rota de aperfeiçoamento da sua alma, da sua mente. Mas nós vamos falar sobre isso na sequência. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o avivamento está em decidir pela porta estreita. Então entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então veja a correlação que Jesus está fazendo: porta larga, caminho espaçoso, muitos entrando; porta apertada, caminho estreito, poucos entrando. Então faça uma avaliação de que lado você realmente está. Avalie a sua história, avalie a sua vida, avalie o seu trajeto. Então todos que estão no caminho de conforto não podem viver essa essência de avivamento. Todos que estão abrindo mão de uma busca intensa de Deus, de se doar mais para Deus, viver mais para Deus, negar a si mesmo, a cruz e segui-lo, não estará vivendo essa essência. Então nós temos agora o próprio Senhor Jesus: entre pela porta estreita. Mais uma vez nós estamos observando o contexto de possibilidade sendo apresentado. Por quê? Ele está dizendo: tem o caminho largo, a escolha é sua. E tem o caminho apertado, a escolha é sua. Mas veja, a influência de Jesus é imperativa. Ele diz: entre pela porta estreita. Mas ela não é determinante. Ele não nos cata pelo pescoço e fala assim: aqui que você vai entrar. Não é isso. Ele dá a dica, ele dá a direção. Ele diz: entre pela porta estreita. E a prova de que ela não é determinante é porque ele diz: são poucos os que a encontram. Sempre avaliei o texto bíblico e fiquei pensando sempre numa palavra importante que a Bíblia traz, que é remanescentes. Eu sempre tenho um remanescente. E o remanescente é aqueles que estão sempre conectados com a vontade plena de Deus. E o remanescente é sempre uma pequena parte. O remanescente são aqueles que tomam uma decisão diversa do que todo mundo está tomando. E se você quer ter avivamento, se você quer proteger o avivamento na sua história, você precisa caminhar no lado contrário do que os outros estão caminhando. Enquanto muitos escolhem a porta larga, você escolhe a porta apertada, o caminho apertado. Enquanto muitos estão indo pelo caminho de morte, porque ele é confortável, ele é voluntário. O caminho de vida ele é involuntário, nós estamos sempre sendo atraídos para a morte. Então, nós não estamos sendo atraídos pela vida, no sentido carnal. A
nossa alma, sim, que sabe o que é a vida espiritual, grita por isso. Então é necessário que nós tomemos uma iniciativa, uma decisão firme. Então é necessário tomar decisões para ter o avivamento, para viver o avivamento. E ninguém vai viver o avivamento, queridos, na base de gritos, na base de manipulações. Nós vamos viver o avivamento como resultado de vidas transformadas. Nós vamos viver o avivamento como resultado de obediência a Deus, de vida dedicada a Ele. Então veja, diante das possibilidades de obtenção de prazeres imediatos e pecaminosos, ou prazeres santos e eternos, são poucos os que se alinham com os planos eternos. Mas é somente pela escolha dos planos eternos que desfrutaremos de avivamento agora e eternamente. Gente, não esqueçam de algo. Não esqueçam de algo. Muito importante. Que você não está apenas lidando com o seu curto período de vida aqui nessa terra. Nós estamos lidando com a eternidade. Não brinque com a sua eternidade. Não brinque com o lugar que você estará eternamente. Algo muito importante de nós pensarmos. A vida de Deus tem que começar a fluir em nós aqui e agora, para que nós sejamos com Ele eternamente. Mas se você está trilhando essa jornada de morte, da porta larga, do eu faço o que eu quero, é como eu penso que é, eu faço os meus prazeres acontecerem, ou eu me transvisto em uma vida religiosa, não é para isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para uma vida abundante, uma vida poderosa, de transformação, de poder, de glória, de fazer coisas que valham a pena. Nós precisamos fazer coisas que valham a pena, coisas que dão verdadeiro sentido para a nossa história. E eu sei que muitos de vocês estão ainda indo para o trabalho, voltando, dormindo, comendo, vindo para a igreja, indo embora, e a vida não está com sentido pleno ainda. Nós precisamos trazer sentido para a nossa história. E isso acontece por meio das decisões certas. A decisão de escolher o caminho apertado, o caminho que nos modela, o caminho que nos transforma, o caminho que nos estrutura, o caminho que nos dá força, o caminho que nos enche de dependência de Deus, porque não é simples, não é fácil, o caminho onde nós somos apertados na mão do oleiro, mas nós nos tornamos um vaso de honra, um vaso de glória. Então, diga mais uma vez para você, vai valer a pena. Eu quero convidar você a não abandonar o avivamento. Não abandone o avivamento. Não abandone a vida de Deus. Não se deixe ser levado pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Ele tem mais fluidez agora, mas está te levando para a morte, está te levando para a destruição. É o caminho apertado que nos aproxima de Deus. É o caminho apertado que nos faz mais dependentes, que nos faz compreender mais a mente e ter mais a mente de Cristo para as nossas vidas. Então é somente pelas escolhas, pela escolha dos planos eternos que desfrutaremos de avivamento agora e eternamente. Então veja que Jesus diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Vocês percebem a intensidade que Jesus dá aqui na sua fala? Ele está dizendo como é apertado. Diga para você mesmo, não é simples. Agora fala para o seu irmão, não vai ser fácil. Agora diga para você, entendeu? Vocês entenderam? Essa é a jornada de avivamento. Querido, jornada de avivamento não é cantar uma música que mexe com a nossa emoção, a gente pula, a gente dança, não é desenvolver um ambiente e aí as pessoas até são tomadas por aquele ambiente, mas se não tem decisão, não tem continuidade lá fora. É sobre isso que nós estamos falando, uma influência que vale a pena. Pessoas são ministradas aqui, elas choram aqui, elas se arrependem aqui, mas lá fora continuam fazendo a mesma coisa, não tem transformação no interior. Agora a porta apertada, o caminho estreito, nos modela para essa realidade. E aí onde nós entramos no terceiro ponto dessa ministração,
onde diz que o avivamento está em decidir pela renovação da mente. Temos que tomar uma decisão de ter a mente transformada, uma mente renovada. Chega de pensar como todo mundo, chega de agir como todo mundo, chega de ficar reproduzindo história. Deus tem uma história poderosa para o seu povo, Deus tem uma história gloriosa para nós. Você pode fazer parte disso, ou você pode fugir. Você pode fugir. Vocês que têm andado com a gente aqui, têm estado com a gente, têm ouvido o que Deus tem falado, o que quer fazer, o que vai fazer, como vai trabalhar. Você pode escolher fugir disso para ter um caminho mais largo. Nós podemos escolher, e isso é tentador. Isso é tentador. É por isso que eu digo para vocês que às vezes eu penso, Senhor, eu vou pregar umas coisas mais fáceis, eu vou dar uma elaborada para que eles gostem mais de mim. Pensei isso muito tempo da minha vida, muito. Tomei decisões de não ceder à tentação, mas a tentação bate na porta. A tentação bate na porta. Era muito mais legal eu estar fazendo vocês chorarem aqui, aleluia, glória a Deus. Mas seria falso, seria enganoso. Verdadeiro avivamento está em você sair daqui com a cabeça arrepiada, pensando, Senhor, eu preciso de transformação. E é aí que está a proteção do avivamento. Decidir pela renovação da mente. Enquanto você não decidir pela renovação da mente, você vai continuar fazendo sexo com o seu namorado antes do casamento. Enquanto você não tiver renovação da mente, você vai continuar vendo pornografias. Enquanto você não tiver renovação da mente, você vai continuar ocultando pecados. Enquanto você não tiver renovação da mente, você vai continuar sendo falso, mentiroso, enganoso, religioso. Mas quando você permite a mente ser transformada, aí, queridos, Deus se movimenta para mudar a nossa história. Deus se movimenta. Quando você decide, por mais duro que seja, por mais apertado que seja, Deus vai trazer caminhos, Deus vai trazer ferramentas para que nós sejamos transformados. E esse é o plano de Deus. Esse é o caminho do avivamento. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O avivamento é desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, queridos, que faz sentido. Tem um filho que está crescendo, ele vai fazer 10 anos agora na próxima semana. E aí eu fico olhando e dizendo, Senhor, proteja a vida dele para que ele não tenha as ilusões que eu tive. Eu fico vendo, fico avaliando, eu vou buscar ele na escola, eu vejo as menininhas, eu vejo a Andressa lá na frente da escola com as amigas. Eu vejo a Gabi com as amigas. E eu fico pensando, será que está na mente delas? Porque elas vivem em um ambiente de avivamento, mas elas caminham em um ambiente de morte. Porque ainda que a escola seja uma escola de princípios cristãos, a calçada não é. A calçada não é. E é uma desgraça a calçada onde eu vejo a Andresa muitas vezes. Eu fico pensando, será que elas estão vivendo a influência do avivamento? Ou será que elas estão aceitando a influência de morte? Estão compreendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Quais são as suas decisões hoje? O Sérgio vem aqui e
é ministrado, é direcionado, mas depois ele vai lá para a escola dele, que é uma escola que nem os princípios cristãos têm. E aí, como que é? E aí, como que é? Quem é o servo? Uma boa pergunta, né? Fica olhando para mim quando estiver falando de você. Olha. Não se amolda ao padrão deste mundo. Eu vou ter que esperar uma decisão, senão não vai ser possível. Isso. Mas se aparecesse mais umas 4, ia dar língua estranha. Senhor, manda mais. Mais, Senhor. Veja que nesse texto o apóstolo Paulo, ele apresenta possibilidades. E eu pergunto para o Sérgio, eu pergunto para a Andressa, eu pergunto para a Gabi, eu pergunto para vocês, eu pergunto para todos. Sobre qual influência você vai decidir? Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Qual é a sua decisão? Por onde você decide caminhar? Qual é a sua reação diante das coisas que o Senhor promove para moderar seu caráter? Qual é a sua reação diante das situações que o mundo apresenta? Qual é a sua reação diante das tentações, diante dos problemas, diante das dificuldades? Qual é a sua reação? E o avivamento, ele precisa ser manifestado na nossa reação. Eu estava dizendo para algumas pessoas esses dias que a nossa ação, ela é muito bem modelada por nós mesmos. Nós dizemos: eu vou para aquela situação e eu vou ser tranquilo, eu vou falar assim, 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 eu vou dizer isso. E a gente faz aquela cena de filme, aquela cena de novela. O script a gente organiza, mas aí quando você recebe uma invertida, e aí você tem que dar uma resposta, é aí que se reflete o nosso caráter. E é aí que nós percebemos se estamos em uma vida de avivamento, em um caminho de vida ou um caminho de morte. Porque se diante da reação você não é dominado pelo Espírito, você não é controlado, você cede à tentação, você fala, você reclama, você cai no pecado, então você está percorrendo um caminho de morte. Agora, quando você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão, mas transformem-se pela renovação da mente. É a mente renovada que nos conduz ao avivamento, é a mente de Cristo em nós que nos livra do pecado, é a mente de Cristo em nós que nos conecta aos corações de pessoas que Deus está trabalhando em conjunto para realizar a sua obra na terra. Mas eu pergunto, será que as amigas da Andressa, por exemplo, hoje eu peguei a Andressa de ilustração aqui, ou a Gabi, ou essa mocinha bonita, que eu ainda não decorei seu nome, será que elas refletem uma história de avivamento? Será que lá na escola elas estão juntas com aquelas pessoas que têm a mente transformada, que podem promover um avivamento na escola, que trazem oração, que manifestam o reino, que quando encontram alguém doente falam: ei, eu vou orar por você, e o milagre de Deus acontece. Quando aparece alguém que diz: não acredito em Deus nada, apesar de estar numa escola de conceito cristão, e ela pega na mão daquela pessoa e fala: vem aqui que eu vou te mostrar Deus, e eletriza aquela pessoa no poder de Deus. Será? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família? Quem somos nós nessa sociedade? Então cadê a transformação da mente? Mas nós estamos modelados muitas vezes ao mundo. E as pessoas dizem: não, é isso mesmo. Aí eu digo: não acredito em Deus. Aí você diz: eu te entendo, mas deixa pra lá, não vou nem discutir com você. Onde está o poder? Onde está a glória? Aonde está a manifestação do divino, do céu na terra? Aonde estão aquelas respostas que paralisam as pessoas e deixam elas refletindo? Não, nós queremos nos modelar.
Nós queremos ir nas mesmas festinhas que as xaropinhas estão indo, ou os xaropinhos. Nós queremos assistir a mesma porcaria que todos estão assistindo. Nós não queremos pagar o preço da vida santa. Nós não queremos pagar o preço da vida correta. Nós não queremos abrir mão dos nossos pecados de estimação. Nós não queremos abrir mão do nosso orgulho. Nós queremos manter, nós queremos ver o outro se dando mal, mas nós não podemos nos colocar na posição e dizer: eu perdoo, eu amo, eu libero. Esse é o caminho da mente transformada, esse é o caminho do avivamento. O caminho do avivamento é o caminho de cruz, como nós falamos aqui no domingo também, e temos que falar em todas as nossas pregações, senão não é um evangelho. Então não existe avivamento sem cruz, não existe vida sem passar pela morte do ego, da vontade, dos desejos, dos anseios pessoais e deixar tudo para a glória de Deus. Onde está essa geração? Onde está essa geração da obediência? Essa geração da porta estreita, essa geração da mente modelada por Cristo, aonde está? Então o padrão do mundo, mente renovada, são as possibilidades que cada ser humano pode desenvolver. Mas para que haja avivamento, para que se proteja o avivamento, só tem um caminho: mente renovada, transformação da mente. O caminho largo não vai produzir isso para nós. Então o padrão do mundo influencia para a morte, mas a renovação da mente gera transformação que resulta em avivamento. O mundo está buscando nos confrontar com seu padrão de morte, mas se decidirmos pela renovação da mente, nós seremos transformados para promover o avivamento. É hora de você se levantar para ser como Jesus. É hora de você se levantar para ir diante dos sepulcros dessa geração e chamar os Lázaros para que voltem à vida. É hora de você ser como Ezequiel, que libera a palavra de Deus e traz o avivamento, e traz o Espírito Santo, e traz a vida. E você é escolhido por Deus para essa geração, para adentrar nestes vales de ossos secos e chamar a vida de Deus. Então não se menospreze, não se coloque em lugar menor que este. Você é profeta de Deus para gerar vida em abundância. Então não se acomode em lugares mais baixos que isso. Você é chamado para projetar a vida de Deus. Então não modere a sua vida à angústia, não modere a sua vida ao rancor, não modere a sua vida ao ódio, às mazelas dessa vida, mas deixe o Espírito Santo tomar conta da sua história. Deixe a palavra de Deus trazer purificação, limpeza. Abra o seu coração, confesse os seus pecados, libere perdão para as pessoas, libere o amor que Deus tem derramado na sua vida, para que você desfrute de avivamento. Não faz sentido continuar vivendo essa morte. Não faz sentido continuar vivendo essa secura. O mundo vai te confrontar com a morte, mas nós somos levantados nessa geração para confrontar o mundo com a vida, aleluia. Onde todos estão dizendo não, pela palavra de Deus nós dizemos sim. Onde todos estão dizendo que não tem mais jeito, nós estamos indo lá e dando jeito. Onde todos estão dizendo que não há mais condições, nós estamos lá e apresentando os recursos que provém da graça do nosso Senhor. Você precisa ser essa resposta, nós precisamos ser essa resposta. Nós precisamos caminhar por esta cidade, pelas cidades ao entorno, nós precisamos caminhar por este estado, nós precisamos ir pelas nações e dizer que existe um Deus que está nos dando a chance de termos vida e vida em abundância, um Deus que está nos convocando para uma vida poderosa, uma vida extraordinária, e não essa coisinha morna que muitos estão vivendo. É hora de você se posicionar. É hora de você proteger essas decisões. Perceba as decisões que você tem tomado. A natureza pecaminosa nos molda facilmente ao padrão mundano, mas a renovação da mente produz avivamento.
exige uma decisão consciente, e essa decisão consciente nos torna capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que vocês não querem nada menos que isso, não é verdade? Então tome as decisões certas. Tome as decisões certas. Façam as coisas certas. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: avivamento não se pega. Avivamento não se pega. Você pode observar. Talvez alguém aqui seja exemplo disso, de dizer: puxa vida, quantas vezes eu vejo os irmãos no fogo, no poder, na glória, sendo batizados, recebendo virtude dos céus, mas eu não sinto nada. Exatamente por isso, avivamento não se pega. Avivamento se constrói. O avivamento começa com uma identidade de sacerdócio. Todas as manhãs, arrumando a lenha no altar, organizando, fazendo a manutenção. O avivamento, ele se desenvolve por meio de pessoas que se posicionam diante de Deus em pureza, santidade. Em pessoas que tomam a decisão de viver o que Deus tem para elas. Quero deixar para vocês, fechando essa ministração, uma citação do Bill Johnson em seu livro A Liberação do Sobrenatural. E ele diz, escute porque é muito interessante, é muito profundo. Ele diz que o propósito das maravilhosas narrativas divinas é nos carregar para a busca apaixonada de mais da presença de Deus. O que ele está dizendo é que todo o mover de Deus, todo o movimento, o fogo, os milagres, tem que nos carregar para mais perto de Deus, para uma busca mais intensa de Deus. E é isso, queridos, que eu posso identificar na minha vida. Quanto mais eu vejo Deus agindo, quanto mais eu vejo Deus trabalhando, mais eu quero que isso aconteça, mais eu quero liberar o sobrenatural de Deus para as pessoas, mais eu me incomodo com os que estão aflitos, doentes, necessitados. Ele diz, então mais uma vez, o propósito das maravilhosas narrativas divinas é nos carregar para a busca apaixonada de mais da presença de Deus. Essa pregação de hoje, que é Deus trabalhando, Deus fazendo, a palavra de Deus sendo liberada, tem que nos levar para mais perto de Deus de forma mais apaixonada. Ele diz, a intenção dele é nos levar a viver sob a influência de sua presença. Isso não é poderoso? Sob a influência de quem você viveu hoje? Do que você viveu hoje? Hoje pessoas viveram sob a influência do seu ódio. Hoje pessoas viveram sob a influência da sua mágoa, do seu rancor. Hoje pessoas viveram sob a influência da conta que tinha para pagar. Hoje outras pessoas viveram sob a influência da sua dor, viveram sob a influência da sua enfermidade, das coisas que elas assumem. Mas o plano de Deus é nos levar sob a influência de sua presença. Sabe aquilo que nós dizemos algumas vezes aqui e cantamos? Se Deus está conosco, não há o que temer. Essa é a certeza, é a convicção da presença de Deus. Deus está comigo, Deus está ao meu favor, Deus está agindo na minha vida. Então não há o que temer. Eu vou continuar caminhando sob essa direção. Eu vou continuar caminhando sob esse comando. Eu vou continuar andando em obediência, entrando pelos lugares apertados, estreitos. Eu vou continuar passando pelos casulos da vida, para que eu saia forte, poderoso, para poder voar, para poder ir além, para poder cumprir propósitos. Então a intenção dele é nos levar a viver sob a influência de sua presença, em vez de tão somente obedecer aos seus princípios. Deus não quer que apenas nós obedeçamos os princípios. Eles são importantes e devem ser obedecidos. Mas Deus quer que nós vivamos debaixo da sua influência.
Você sabe o que é isso? É o mover do avivamento. É o mover do poder glorioso de Deus sobre a nossa vida, a nossa história. Não é apenas dizer coisas, a Bíblia diz, a palavra diz, o princípio de Deus é isso, é mostrar isso com a sua própria vivência, é deixar os outros perceberem que Jesus caminha com você, é deixar as pessoas verem o poder de Deus fluindo através da sua história, da sua vida, da sua jornada. Para isso nós precisamos de decisões. Ele diz o seguinte: Ele nos chamou para isso pela sua bondade, assim como é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Nada tem a ver com a gente, é tudo pela graça de Deus. Experimentar o perdão completo e ter nossa mente renovada resulta em profundo apreço e intimidade. Sabe, queridos, quem tem a mente renovada se conecta com quem tem também, e não é contaminado pelos que não têm, não é contaminado pelo mundo. Por isso que o antídoto de não se modelar ao mundo é ter a mente transformada. Não se modele ao que é confortável, não se modele ao que todo mundo está fazendo, não se modele ao que quebra os princípios, não se modele ao que atrapalha o fluir de Deus na sua história, mas se modele ao seu poder. Experimente o perdão completo, tenha a sua mente renovada, porque isso vai gerar profundo apreço e intimidade com Deus. E lá você vai descobrir tudo que Deus tem para a sua vida. Ele continua dizendo: esse é o alicerce para experiências constantes do reino. Então, sabe o movimento, sabe o poder, sabe o fogo, sabe os dons, sabe as curas, sabe os milagres, sabe esse trabalhar poderoso de Deus que é manifestado no avivamento. Isso está como resultado da intimidade com Deus. E aí ele vai dizendo: o reino de Deus e sua presença são inseparáveis. Agora preste atenção nisso, onde ele vai finalizando esse trecho que eu peguei. O céu, preste atenção mais uma vez, o reino de Deus e a sua presença são inseparáveis. E ele diz: o céu está cheio da perfeita confiança em Deus, e a terra está cheia de desconfiança. Quem está vivendo na plataforma do céu confia, acredita, se entrega, se joga. Mas quem está vivendo na plataforma desse mundo desconfia, transgride, engana, falsifica. Então nós sempre refletimos a natureza do mundo que temos mais conhecimento. O céu, confiança. A terra, desconfiança. Qual o reino que está influenciando mais a sua vida? E então, a pergunta que finaliza essa ministração: qual a sua decisão? Influência do céu ou influência da terra? Vida ou morte? É hora de tomar sua decisão. E os resultados serão notórios. Resultados de entrega ao reino do céu ou resultados de entrega ao reino da terra? Fique de pé, por favor. Qual é a sua decisão?